Espírita e dos estudos do Espiritismo, nós vamos ter uma aula hoje muito especial, que marca a última aula do meu curso virtual no Lar de Frei Luís, a quem colaboro quase há 40 anos, talvez 39, 38 anos. Essa história minha, junto ao Frei Luís, a instituição, eu acompanhei muitas mudanças, diversas diretorias, diversos presidentes. Me mantive sempre fiel à doutrina, já que adotei o kardecismo como a doutrina que eu mais me integro e mais me sinto identificado com seus valores, sobretudo morais, sem desmerecer as demais doutrinas e as demais religiões. A aula de hoje terá os seguintes objetivos. O seu título é Dois Momentos de Jesus como Preposto de Deus. Jesus evangélico e Jesus espírita. E mais, Allan Kardec, na continuidade da propagação da verdade divina como encarnação de João Batista. Então, pela primeira vez, vocês vão escutar algumas coisas interessantes sobre isso e que estão calcadas em referências bibliográficas. Como vocês sabem, eu sou professor acadêmico, eu aprendi isso na faculdade, né? Lá na docência, uma curta docência na faculdade de medicina. Então, eu tenho que seguir a minha linha acadêmica. E a minha linha acadêmica exige que eu tenha condições de respaldar a minha bibliografia com aquilo que eu coloco. Eu vou um instantinho que eu vou fechar a porta ali, que está entrando uma energia ruim. Posto isso, vocês vão ter uma aula muito especial, que eu caprichei para vocês, e eu espero que vocês assimilem. E fiquem muito tranquilos, porque após essa aula, vocês constatarão que o Espiritismo é de origem divina. Não é uma criação só de Allan Kardec, nem dos espíritos superiores. É uma criação de Jesus como preposto de Deus e, portanto, de Deus. Não é algo que surgiu, como foi levado e é levado hoje no meio espírita brasileiro e em outros movimentos espíritas, como uma religião, como algumas coisas que fugiram dos seus princípios gerais. Ele tem os aspectos religiosos, não deixa de ser uma religião, mas de uma forma diferente das demais religiões, porque eles têm os seus princípios que diferenciam das demais religiões. Então, os objetivos da aula, eu vou citar para vocês, são os seguintes. Primeiro objetivo, Jesus, preposto de Deus, o advento do Evangelho, o Jesus evangélico. Segundo, Jesus, preposto de Deus, advento do Espiritismo. Jesus vai aparecer no Espiritismo como Espírito de verdade. Tem diversas mensagens dele. Então, é o segundo item, Jesus espírita. Terceiro, a inteligência de Deus, a continuidade da missão messiânica e o progresso do homem, espiritual, moral. Moisés, Elias, João Batista, Allan Kardec. Eis aí o elo formado. Moisés, Elias, João Batista, Allan Kardec. Quarto, o Espiritismo como uma ciência da religião. E, finalmente, então, o fechamento, concluindo que o Espiritismo tem o caráter divino. Então, vocês me acompanharam, eu vou repetir. Primeiro, Jesus, preposto de Deus, o advento do Evangelho. Jesus evangélico. Segundo, Jesus, preposto de Deus, advento do Espiritismo, Espírito de verdade. Jesus espírita. Terceiro, a inteligência de Deus, continuidade da missão messiânica e de evolução moral do homem. Moisés,
Elias, João Batista, Allan Kardec. Quarto, o Espiritismo como uma ciência da religião. Também. Conclusão, Espiritismo terá o caráter divino. Portanto, a minha tese aqui, na medida que eu estou desenvolvendo, eu queria que você me acompanhasse, a minha tese é a seguinte: demonstrar que o Espiritismo tem um caráter divino. Tá? Então, essa é a minha tese. Eu vou demonstrar que o Espiritismo tem um caráter divino. Vamos lá. Primeiro, os emissários divinos. Ao longo dos anos, vieram diversos emissários divinos para trazer uma nova visão espiritual e movimentar o homem para um progresso e evolução. A Sagrada Bíblia hindu, o Bhagavad Gita, Deus declara: sempre que a virtude declina e o vício predomina, eu me encarno como avatar. Avatar é um espírito que desce, né, para baixo, ava para baixo. Apareço em forma visível, era após era, para proteger os virtuosos e destruir a prática do mal, a fim de restabelecer a justiça. Então, nessa visão hinduísta, do Bhagavad Gita, que é o Senhor Krishna, temos aqui, sempre que a virtude declina e o vício predomina. Hoje, os tempos atuais, a virtude está sendo declinada. A primeira instituição criada por Deus, ou talvez a primeira instituição e a única efetivamente criada por Deus, é a família. Deus criou a família, está no livro A Gênese. Adão, Eva e depois veio a prole. Portanto, a primeira instituição e única instituição criada por Deus é objeto hoje de ataques, né? Querem destruir a família, querem acabar com a relação entre pais e filhos, muitos querem que os filhos sejam adotados pelo Estado, educados, etc. Então, a virtude está em franco declínio, em outros níveis que eu não vou me alongar. E o vício também em franco declínio. Então, nesse momento em que há essa inflexão muito acentuada, muito aguda, aqui o Bhagavad Gita diz que eu me encarno, quer dizer, um prepósito de Deus, e apareço na forma visível, quer dizer, como corpo. Era após era, para proteger justamente aqueles que seguem Deus, os virtuosos, e destruir a prática do mal, a fim de restabelecer a justiça. Bem, consoantemente o que foi dito aqui pelo Bhagavad Gita, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, tem o seguinte texto, no prefácio do Livro dos Espíritos, que ele chama de Prolegômenos. Prolegômenos é um prefácio muito extenso. Vamos ver o que está no prefácio do Livro dos Espíritos. Os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes da sua vontade, têm por missão instruir, esclarecer os homens, abrindo uma nova era de regeneração para a humanidade. Portanto, aqui há uma coincidência em que, na medida que os espíritos chegam nessa nova fase, e que, sendo eles os ministros, não são os prepostos, mas agem pela vontade de Deus, como Jesus agiu, eu falo dos superiores, a missão deles será instruir-nos, esclarecer a todos nós e abrir essa era de regeneração. Ainda no Evangelho, agora no Evangelho segundo o Espiritismo, consta no prefácio: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos, aqui, são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Enquanto o Bhagavad Gita diz proteger os virtuosos e destruir a prática do mal, e a fim de restabelecer a justiça, aqui o Espírito de Verdade, que assina esse prefácio, diz dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Portanto, nós vemos uma coincidência de textos apontando para uma missão regeneradora da humanidade, sempre que ela entra num quadro de deflexão moral agudo. Portanto, o amor de Deus por seus filhos
oferece esse despertar dos espíritos, para que se aproximam da criação e de Deus através desses guias e modelos e avatares. Compreende-se assim os emissários de Deus. Vamos fazer uma linha do tempo aqui, os emissários divinos. 5.000 anos antes de Cristo, o Senhor Krishna. Quem foi o Senhor Krishna? O Senhor Krishna viveu como rei na Índia antiga, assim como Krishna, como Cristo, é um título que denota grandeza divina do Avatar, Krishna, sua divindade com Deus. O título Bhagavan significa Senhor, Bhagavan Krishna, o Senhor Krishna. Em sua infância, Krishna vivia como vaqueiro, encantando os companheiros com a música da sua flauta. Nesse papel, Krishna representa alegoricamente a alma, que toca a alma da meditação para guiar os pensamentos extraviados de volta ao retorno da consciência junto a Deus. Então, 5.000 anos, o Senhor Krishna, Bhagavan Krishna. 3.700 anos antes, Moisés, outro emissário, nascido no Egito, resgatado de um cesto divino que o transportava nas águas do Nilo. Foi adotado pela filha do faraó, tornando-se parte da casa imperial. Deus o enviou para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. 3.700, outro avatar, outro enviado de Deus, Moisés. 1555, o Senhor Buda, sânscrito Buda, o que despertou, o iluminado. Essa é a representação. Fundador do budismo, considerado encarnação da divindade. Ano zero, o nosso Jesus. E, em 1857, depois do Cristo, todos esses, Krishna, Moisés e Buda, obviamente são antes de Cristo. Após o Cristo, temos o Espiritismo, que é um ser agora coletivo, quer dizer, essa ação divina não converge e não se identifica com um homem só, com um indivíduo só, é um ser coletivo. Esse ser coletivo é composto de milhares de médiuns, centros espíritas, dezenas de países, de diversos idiomas, espíritos superiores, mais outros espíritos superiores. Encarnou com Allan Kardec. Portanto, seguimos uma linha: Krishna, Moisés, Buda, Jesus, Allan Kardec. Então, essas são a proposta que foi colocada nesse processo evolutivo. Segundo, vamos estudar agora Jesus, sensu estrito. O Jesus ainda no Evangelho. Tudo bem. A missão de Jesus no Evangelho revela o caráter progressivo, evolutivo do aperfeiçoamento do homem. E, se nós vermos aqui, vamos encontrar em Mateus 5, versículos 17, o seguinte: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei e os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-las. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Enquanto restar um iota correspondente ao nosso i e um ponto. Muito bem. Nesse momento, o que Jesus faz? Ele é coerente. Como nós estamos com a tese aqui evolutiva, antes de Jesus, o primeiro a dar essa grande modificação moral do mundo foi Moisés. Então, ele não poderia negar Moisés, nem os profetas. Porque se ele negar Moisés e os profetas, ele está negando quem? A Deus. Né? Porque as leis divinas estão também em Moisés e nos profetas. Então, ele não há essa antítese, isso que também sobra aqui, entre o judaísmo e o cristianismo. Porque tudo é um processo de continuidade. É um continuismo, é uma movimentação inteligente que vai seguindo um percurso de uma estrada da própria história da civilização a nível espiritual e a nível moral e também intelectual. Então, essa antítese, judaísmo-cristianismo, foi uma criação do homem, mas não é uma criação de Deus. E nem muito menos sendo criação de Deus, de Jesus, que é o seu preposto.
que ele autentifica aqui e acredita Moisés e os profetas, dizendo, não vim instruir a lei e os profetas. Muito bem. Essa palavra, inclusive, que diz em Mateus, ela está comprovada também em Mateus 17, 4, 6 e 8. É aquela materialização no Monte Tabor. Essa materialização para nós é emblemática, porque ela consigna um testemunho de Deus a Jesus e a esse elo que se estabelece entre Jesus, Moisés e o próprio Elias. Essa materialização também, do ponto de vista espírita, é a primeira materialização extensiva que nós espíritas vemos na história da humanidade aqui, claramente detalhada na Bíblia. Quer dizer, aparece Jesus, Jesus está ali, ao seu lado está Pedro, ao outro lado está Tiago. São dois, ou melhor, Pedro, João e Tiago, eram três. Eles estão ali com Jesus, naturalmente eles vão dar algum ectoplasma, vão dar alguma energia, e mediante essa energia mediúnica, que é trasladada para Moisés e Elias, eles se materializam junto de Jesus, formando essa situação emblemática que eu adoro isso, e configura e confirma esse processo de Jesus de dar continuidade ao trabalho de Moisés, reformando, aperfeiçoando, e dos profetas. Vamos ver o que o texto bíblico diz. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular ao alto de um monte, é o Monte Tabor. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia com o sol, e suas vestes tornaram-se claras como a luz, brancas como a luz. Eis que aparecem Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Essas tendas eram um respeito ao tempo de exílio que eles passaram no deserto também, que construíam tendas para se abrigar. Os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo, erguei-vos, e não temais. Então, eles se levantando, os olhos a ninguém viram, senão Jesus. Tudo bem. Então, essa materialização, ela já vai denotando esse caráter cada vez mais continuista, né, do processo evolutivo do homem. Porém, por outro lado, Elias é um tipo de profeta diferencial, porque ele não morre, ele sobe aos céus. Está aqui em 2 Reis 11. Eis que um carro de fogo, um cavalo de fogo, e Elias subiu aos céus de um redemoinho, quer dizer, ele não morreu, ele subiu aos céus. Maravilhoso isso, maravilhoso. Elias, que após o fenômeno, esse fenômeno aqui, vai ser, fenômeno da materialização, vai ser identificado pelos apóstolos como João Batista. Esse também não há dúvida, né? Está em Mateus 17, 10.3. Por que dizem os escribas, ser preciso que volte Elias? Jesus respondeu, é verdade que Elias ainda há de vir. Preste atenção. Allan Kardec, nesse trecho, aqui no meu livro A Gênese, ele diz o seguinte, Elias deve vir. Allan Kardec, na tradução da Bíblia, ele fala, Elias deve vir e restabelecerá todas as coisas. Elias deve vir e restabelecerá todas as coisas. Eles falam para o apóstolo. Mas eu vos declaro que Elias já veio. Olha só, ele já veio. E nem o conheceram, mas trataram-no como se lhes aprouve. É assim que farão morrer o Filho do Homem. Então, a gente já prenuncia a sua morte dessa maneira. Então, seus discípulos compreenderam que era de João Batista que eles haviam falado. Mateus 17, 10.3. Quer dizer. Então, nessa citação, o que nós entendemos aqui? Essa perfeita
e linear continuidade nas missões divinas delegadas a Moisés, Jesus, entremeadas aqui por Elias e João Batista. Bom, eis que Jesus nos diz sobre no Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento do homem. Eu repito, Jesus não veio destruir a lei nem os profetas, veio desenvolvê-la, dar-lhe verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara, nessa lei, o princípio dos deveres para com Deus, para com o próximo, que é a base da sua doutrina. Amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma. Porque Moisés, nos seus 5 livros, a partir das comunicações que se deram no Monte Sinai e a construção do Decálogo, Moisés, então, ele criou os seus seguidores leis tributárias, leis civis, leis penais, leis agrárias, uma série de leis religiosas, liturgias, e isso não faz parte da construção divina, isso é a parte do homem, porque a história das religiões é sempre assim, vem um líder religioso, no caso aqui nós vimos o Senhor Krishna, Buda, Moisés e Jesus propriamente, e esse líder religioso ele dá a mensagem como representante de Deus, os homens recebem essa mensagem e utilizam esse fato como instrumento de poder secular. Secular é temporal. Então, eles utilizam como instrumento de poder secular, enfim, e criam uma religião e fecham o seu poder em dogmas, artigos de fé, liturgia e símbolos religiosos. Fazem isso tudo e opõem um código teológico próprio de penas e absolvições, legislam moralmente sobre os indivíduos e a religião é construída. Isso é um fenômeno do homem, é um fenômeno humano, a desnaturação dos ensinamentos dos grandes líderes messiânicos. Mas aqui, no nosso caso, Jesus, ele combateu, então, essa questão de Moisés, que também desnaturou a mensagem divina, incluindo outros artigos e outras leis que nada tinham a ver com a vontade de Deus. E diz Kardec, combateu constantemente os abusos das práticas exteriores. O que são as práticas exteriores? São os cultos exteriores. Quer dizer, botar roupa branca, que vai melhorar, acha que a roupa branca vai melhorar, incensar, acender vela, se ajoelhar, levantar, sons, músicas, cânticos, são coisas exteriores, que nada vão atuar sobre os princípios divinos, que são esses consagrados por Jesus. E continua Allan Kardec, combatendo os abusos das práticas exteriores, falsas interpretações, por mais radical reforma, não poderias fazê-las passar, de que a reduzimos a uma única prescrição. E pegou isso tudo e disse, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo com a si mesmo. E acrescentando a isto, não a lei, todos os profetas. Então, ele sintetizou nessa frase toda a lei e os profetas. E dizendo ainda, por essas palavras, o céu e a terra não passarão, sem que tudo esteja cumprido, até o último iota, quis dizer que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. A lei de Deus, que aqui é aludida, são as leis morais, que podem ser praticadas na terra inteira através de diversas religiões, quando essas consagrarem unicamente o valor dessas leis morais e destituírem esses penduricários, esses acréscimos relativamente
Paulo Rizinski de novo. Obrigado, meu irmão. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei, se ela devesse constituir um privilégio de alguns homens ou sequer de um único povo? Então, o espiritismo, quero que vocês entendam, ele é ecumênico. Ele não se propõe a colocar só para um grupo religioso. Não existe isso. Não existe isso. Vocês têm que entender. O conceito de religião do espiritismo é justamente esse. É nós aproximarmos de Deus através, fundamentalmente, das boas obras. Quais são as boas obras? A caridade, que é a excelência das obras. O espiritismo, ao conhecer Deus, ao conhecer a vida no mundo espiritual, ao reconhecer a reencarnação, ao reconhecer a lei da causa e efeito, a própria reencarnação é uma consequência da lei da causa e efeito, porque nós reencarnamos em função das causas geradas nas vidas passadas e que essas causas geradas são os efeitos sobre e criam o nosso destino na vida presente. Quando ele tem essa concepção divina de um Deus misericordioso, de um Deus bom, um Deus que nos dá oportunidade, um Deus que nos ajuda a progredir, nesse sentido, ele se torna ecumênico. Por isso que Allan Kardec disse no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele se atinha ali no Evangelho segundo o Espiritismo apenas às assertivas, as afirmações morais de Jesus. Ele não quis saber dos atos da vida cotidiana de Jesus, ele não quis saber dos dogmas, das palavras que foram tomadas como dogma para a igreja, ele não quis saber dos milagres propriamente, ele não quis saber das predições de Allan Kardec, ele quis saber efetivamente, no Evangelho segundo o Espiritismo, das máximas morais de Jesus, que são máximas universais, porque refletem realmente aquilo que Deus propõe para o homem evoluir. E como ele propõe isso para o homem evoluir, isso é ecumênico, isso é universal. Então, quando nós dizemos, eu sou da religião espírita, então o outro vai dizer, mas eu sou da religião muçulmana, eu sou da religião islâmica, judaica, eu sou protestante, eu sou hinduísta. Então, já começa a fragmentar. Mas o espiritismo não tem isso. Você pode ser judeu, pode ser islâmico, pode ser isso, pode ser aquilo, você seja o que for, o espiritismo ele não será nada disso. Ele é um sistema de pensamento filosófico de ordem moral. Isso que vocês têm que entender, que eu tenho que bater na minha cabeça. É um sistema filosófico de ordem moral que nos liberta. Conhecerás a verdade vos libertará, de João. Então a gente fica se batendo, abraçando o busto, beijando, acendendo. Isso aí é um atraso para nós. Vão morrer, desculpa dizer, vão reencarnar, e lá no céu ainda vão ter que rever isso tudo. Vocês estão atrasando o seu progresso. É por isso que veio o Senhor Cristo, é por isso que veio os Espíritos da Verdade, é por isso que veio Jesus como Espírito de Verdade também. Nós estamos perdendo passo, nos perdendo nessas coisas estranhas. Nós temos a fonte viva da água que nos levará a descedentar nossas necessidades de felicidade, paz, harmonia. Nós temos um mundo junto de nós e ficamos travados nesses preconceitos e nesses, eu diria, nesse viés aí religioso que não vai levar a nenhum caminho, que depois que desencarnar vai vir a outra realidade. Você desculpa essa minha emoção, mas eu tenho que defender a doutrina, tem que defender. Portanto, ele diz aqui, a lei ela não deveria constituir privilégio de alguns homens ou sequer de um único povo. Então, essa religião diz assim, se você me seguir a religião A, não vou falar, você vai para o reino do céu. Se você me seguir a religião B, você vai para o reino do céu. Isso é criação do homem. Jesus nunca disse isso. O que ele disse para se aproximar de Deus é justamente essa assertiva sintética, amar os outros. Amar os outros é praticar caridade, desde que nós não prejudiquemos a ninguém e não queiramos os outros que não fazer o que nos façam para nós. Nessa recíproca nós podemos equivaler o amor. A questão do amor é muito subjetivo, mas a caridade é objetiva. Vocês têm que abrir a cabeça. Vocês são meus alunos há tantos anos. Vocês andam retroagem. Portanto, diz Allan Kardec, sendo filhos de Deus todos os homens, todos sem distinção, nenhuma são objeto da mesma solicitude. Quer dizer, todos são iguais perante Deus. É a lei da igualdade do espiritismo.
Todos, todos, todos merecem. Não é só uma religião que vai facultar isso. Por isso que o Espiritismo é essa grandeza que nos liberta. Aí diz, professor, o senhor é religioso? Claro que eu sou religioso. Olha, acredito em Deus, é religião. Acredito na alma imortal, é religião. Acredito num sistema de penas e expiações, que não está em nenhum código teológico de religião, mas está o quê? Na minha consciência. Quando eu erro, eu sofro. É o aguilhão da consciência que Paulo já diz no Epístola aos Coríntios. É o aguilhão da consciência. Eu tenho isso. Todos nós temos. Quando eu cometo uma atitude boa, eu fico feliz. Então, eu tenho um sentimento de felicidade e realização. Então, eu respeito os outros. Tem as leis divinas, as 10 leis divinas da doutrina, que são as 10 leis criadas por Deus. A primeira, adoração, nós temos o comprometimento de adorar a Deus, é a primeira lei, e a última é a maior das leis, lei da justiça, do amor e da caridade. Então, eu oro, eu rezo, eu tenho fé, a minha fé é baseada em fatos, que é a fé raciocinada. Então, eu tenho as substâncias todas de uma religião, que o espírita tem. Ele é religioso. É religioso de uma maneira lógica, racional, afetiva, amorosa e, sobretudo, mais do que outros qualquer, o espírito tem um comprometimento com o próximo, porque ele sabe que ele está aqui para ajudar o próximo. É um dever que ele tem, não é um favor. Estende a mão aqui, ajuda ele, toma um ato de misericórdia. Não é um ato de misericórdia, é um dever. É um dever ajudar o próximo. É um dever, é uma obrigação, é um ato de justiça que nós temos que ter. Então, o Espiritismo é uma religião, só que as pessoas não entenderam isso. Por quê? Porque os diretores de centro espírita, porque os palestrantes que vivem aí falando muito, nenhum deles esclarece vocês sobre isso. Por que não esclarece? Provavelmente porque não estudaram. Ficam nesse rame-rame do dia inteiro, falando palavras doces, suaves, dando gargalhadas, contando historietas e narrativas e crônicas da vida espiritual, mas não entram na responsabilidade de assumir a obrigação e dever de melhorar o próximo conscientemente e até mesmo com sacrifício e abnegação. Bom, foi isso que eu tinha que dizer. Vamos continuar com Kardec aqui, que ele anuncia uma nova era espiritual. Mas o papel de Jesus não foi de um simples legislador moralista. Ele não era só para legislar, tendo por sua exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento, a autoridade que vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão. Então, Jesus não foi um legislador. Ele tinha algo mais que um legislador moralista, trazer uma moral. Ele tinha que dar cumprimento às profecias, lá atrás, em Malaquias, e lá atrás, em Isaías, que anunciariam o seu advento. Ele vier ensinar aos homens que a verdadeira vida não é que transcorre na terra, e sim é que é vivida no reino do céu, porque o Espiritismo mostra muito bem isso com seus estudos, que é o mundo espiritual, que é o reino do céu. Vier ensinar-lhes o caminho que esse reino conduz para o mundo espiritual feliz, o meio deles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha e se manterem esses meios na marcha das coisas para vir e para a realização dos destinos humanos. Entretanto, agora ponto e vírgula. Ponto e vírgula, ou 2 pontos traço, tanto faz. 2 pontos traço, pronto. Tem músico aí que entende isso, vai lá na música dele, eu sei que ele faz. Ó, toca isso aqui. Entretanto, 2 pontos traço, não disse tudo, limitando-se o respeito a muitos pontos, a lançar os germes da verdade, que, segundo ele próprio, o declarou, ainda não podiam ser compreendidos. Jesus não disse tudo, porque a humanidade, na época, não estava preparada para receber esses ensinamentos. Falou de tudo, sim, mas em termos mais ou menos explícitos, quer dizer, fechados pelas metáforas que ele colocava. Para ser apreendido o sentido mais ou menos oculto de algumas palavras suas, necessário se fazer que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave dispensável. O que não disse tudo, viria uma nova ideologia, novos conceitos que permitiriam, mediante a evolução do pensamento do homem,
e a compreensão dos fatos positivos, abrir esses textos, eu diria, meio fechados, né? Criptografados numa associação qualquer. Abrir essa criptografia metafórica. Ideias que o espírito humano ainda não houvesse alcançado o grau de maturação. A ciência tinha que contribuir poderosamente para a inclusão e desenvolvimento das ideias. Importava que a ciência tenha tempo, dar à ciência tempo para se desenvolver. Portanto, nessa condição, enquanto Jesus trouxe os evangelhos, ficou duas lacunas que nós vamos ver. Ele não disse tudo e ele propõe que o que ele disse vai ser recordado. Muito bem. Entendendo isso, vamos agora, feito isso, o que vai suceder a Jesus? É a nova era espiritual, quando o homem estiver preparado. Então, eis o que ele nos diz. Não se turbe o vosso... João 14. Não se turbe o vosso coração. Fiquem preocupados. Creem em Deus. Creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Claro, a terra não é a única morada da razão e da inteligência do homem. Se assim não for, eu já teria dito. O lugar de Jesus que alude é a preparação pelos seus evangelhos, da modificação moral dos espíritos. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim. Quer dizer, quando as pessoas estiverem esclarecidas, elas chegarão naturalmente a isso. Muito bem. E ele diz aqui, se me amais, guardais os meus mandamentos. Em João 14 aí. E eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque absolutamente não o conhece. Bom, agora nós vamos a uma coisa muito interessante. Esse aqui é o livro A Gênese, da FEAL, tá? Vocês têm que comprar esse livro, porque a Gênese que vocês estudam foi adulterada pelos seguidores do Kardec. Vocês estão aprendendo um livro errado. Esse livro foi reformado todo pela Federação Espírita, Fundação Espírita André Luiz, e já foi traduzido pelos nossos confrades em espanhol, no mundo hispânico, e também em inglês, e também no mundo francófono e no francês. Esse é o da FIA, é o único livro confiável hoje que nós temos, que é a edição realmente efetiva do Allan Kardec. Vamos ver o que ele diz aqui no capítulo da Gênese. Anúncio do Consolador. Se me amais, guardai meus mandamentos. Eu rezarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que demore eternamente convosco. O Espírito de verdade, que é o Consolador, que este mundo não pode receber, porque nunca o vê, mas para vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o meu Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas. Atenção, pessoal, o Consolador vai ensinar todas as coisas. E fareis recordar de tudo o que vos tenho dito. Muito bem. Ensinar todas as coisas é sinal que tinham coisas que não foram ensinadas por Jesus. Não foram ensinadas todas as coisas lá. Foram ensinadas parte das coisas. Agora serão ensinadas as que não foram ensinadas, todas as coisas. E que os homens esqueceram os evangelhos de Jesus. Então ele vai atualizar e recordar os evangelhos de Jesus. Todavia, digo-vos em verdade, é-vos útil que eu me vá, porque se eu nunca for o Consolador, nunca virá a vós. Quer dizer, ele se retira, Jesus evangélico, se retira, espera a humanidade amadurecer. É como uma criança, a gente vai ensinar no primeiro grau algumas coisas, mas a gente um dia vai ensinar essa criança alguma coisa mais
profundo, vamos supor, trigonometria, geometria, lá em cima na faculdade, ou equações de primeiro, segundo grau, tal. Enfim, mas ela tem que estudar, aos poucos, ganhar conceitos básicos, senão ela não vai entender lá em cima as equações que vão resolver meus problemas de trigonometria. Então, é a mesma coisa com a humanidade. Ela tem que evoluir, ela tem que sofrer, tem que encarnar, vai, volta. Ela tem que estar nesse processo de evolução e progresso. Aí, quem quiser ler comigo, é página 380, tá? Da Gênesis. Eu estou no item 36. Mas eu me vou e vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo no que toca ao pecado. Quer dizer, ele vai e volta. Quando voltar, vai convencer o mundo no que toca ao pecado, à justiça e ao julgamento, e no tocante ao pecado, não acreditaram em mim, tocante à justiça, porque eu vou para o meu Pai, e que não me vereis mais, tocante ao julgamento, que o príncipe desse mundo já está julgado. Então, nessa linguagem fechada, minimamente ele diz que ele voltará. Ele vai para voltar. Porque, vou repetir, que eu me vá, ele, Jesus, diz isso, porque se eu nunca for, o Consolador não virá a voz. Quer dizer, se eu não sair, o Consolador não virá a voz. Olha, se ele não sair, o Consolador que vai voltar é ele mesmo. É ele mesmo. Ele não vai mandar outro, é ele mesmo. Tenho ainda muitas coisas a dizer, mas não podereis portá-la presentemente. Quando, atenção, pessoal, meus alunos, esse Espírito de verdade vier, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará dele mesmo, não vai falar dele, vai falar da glória de Deus, mas dirá tudo que tiver entendido e vos anunciará as coisas por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e anunciará a vós. João 16, 7, 14. Essa predição é sem contradita, comenta o professor Kardec, uma das mais importantes do ponto de vista religioso, porque constata de maneira menos equívoca que Jesus não disse tudo aquilo que tinha para dizer, porque não seria mesmo compreendido pelos seus apóstolos, já que a esse ele se dirigia. Se lhe houvesse dado instruções secretas, ele as teriam mencionado nos evangelhos. Desta forma, não tendo dito tudo aos seus apóstolos, os sucessores dele não puderam saber mais do que ele e poderiam ter se enganado quanto ao sentido da palavra e o pensamento velado pelas palavras. Muito bem. Ele anuncia sob o nome Consolador, Espírito de verdade, aquele que deve ensinar todas as coisas e fará relembrar o que ele disse, pois seu ensino não estava completo. No mais, ele previu que seria esquecido o que havia dito e que seria descaracterizado, eu digo desnaturado, já que o Espírito de verdade devia fazer lembrar, em concordância com Elias, estabelecer todas as coisas, isso segundo o verdadeiro pensamento de Jesus. Aqui a livro A Gênesis, edição da FEAL, página 380, a citação para quem quiser encontrar, e 381. Muito bem. Então, vocês viram que... Deixa eu tomar um cafezinho aqui. Que o Jesus alude Consolador e Espírito de verdade. Nós vamos entender que Consolador é a doutrina, ao consola. E o Espírito da verdade é o criador da doutrina, no caso, o próprio Jesus. Então, vamos ver alguns fatos interessantes aqui, que há muitos anos eu publiquei esse livrinho, ó, Jesus, Pai do Espiritismo Cristão, aqui. Não sei se existe ainda. Esse aqui é um dos últimos exemplares que eu tenho. Vamos ver alguns fatos aqui referentes ao Espírito de verdade. Vamos lá, pessoal. Vocês estão me acompanhando, né? A minha tese é demonstrar que o Espiritismo é de caráter divino. Agora eu estou entrando no advento do Espiritismo como uma criação de Deus, tendo novamente como preposto e diretor maior Jesus, o que autentica a força da nossa doutrina. Ora, como é o Espírito de verdade que preside o grande movimento de regeneração,
nós vimos lá no Senhor Krishna, nós vimos lá no prefácio do Livro dos Espíritos, nós vimos lá nos Evangelhos também, nos prefácios do Evangelho, de regeneração, a promessa da sua vinda se acha por essa forma cumprida, porque, de fato, ele é o verdadeiro Consolador. Kardec, a Gênese, isso aí é antigo ainda, a citação da Federação Espírita, 1967, página 35. Allan Kardec autentica, portanto, que o Espírito de Verdade é o grande líder do movimento espírita. Vamos a algumas citações aqui para vocês me acompanharem. Evangelho segundo o Espiritismo, FEB, Rio de Janeiro, 1994, página 129. Diz assim essa mensagem do Espírito de Verdade em Paris, 1861. Venho como outrora aos transviados dos filhos de Israel, trazer-os a verdade e dissipar as trevas. Essa mensagem está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Continua. Ele vem como outrora, quer dizer, como outrora ele já viveu antes, o Espírito de Verdade, e já anunciou essa verdade lá atrás, né? A quem? Para os filhos transviados de Israel. Quem que anunciou essa verdade para os filhos anunciados, transviados filhos de Israel, lá atrás? Jesus. Continuamos ainda com citações do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui a página 130. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pelas vossas fraquezas imensas, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que vendo o céu caem nos abismos dos erros. Portanto, ele continua nessa tônica, né? Chamado, quem pode tomar compaixão pelas misérias de todos? Só um espírito muito superior, no caso, é Jesus. Continua ainda na citação do Evangelho. Venham instruir e consolar os pobres deserdados. Venham dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível das suas provas, porque que chorem ao nível das suas provas, que chorem por quanto a dor foi consagrada no Jardim dos Oliveiras. Ele cita até um local que a dor foi consagrada. Quer dizer, no Jardim das Oliveiras, ele já identifica, né? Continuemos. A síntese. Jesus é o Espírito de Verdade, com o mesmo e igual tipo de missão. A cura do espírito, a cura moral. Porém, para curar é preciso estar são, moralmente sadio. É preciso conhecer o envolver da doença, seu diagnóstico, etc. Portanto, essa é a primeira síntese. Mas vamos continuar, que isso aqui é muito... Tem muitos textos sobre isso, eu tenho que ser mais objetivo. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo veio na época predita cumprir a promessa do Cristo. O Espiritismo veio na época predita cumprir a promessa do Cristo. Está aí a vinculação. Preside o seu advento, o Espírito da Verdade. Evangelho segundo o Espiritismo, página 128. Há uma dissertação no capítulo 9, a dissertação tem o número 9, aliás, é o capítulo 31, no Livro dos Médiuns, que vem a ser dada por Jesus de Nazaré, de acordo com a nota do professor Kardec. Isso está no Livro dos Médiuns, 21ª edição, página 450, 452. Mas Allan Kardec comenta que essa mensagem era tão elevada que ele preferiu não reconhecê-la, porque seria muito crítico ele reconhecer essa mensagem como de Jesus de Nazaré, nesse texto. Já que ele também sofreu oposição forte da igreja, a igreja francesa, muito forte, combatia com ele com muita veemência. 30% do professor, coitado, foi dedicado a questionar e contestar as acusações e se defender das acusações da igreja. Então, ele coloca isso, mas ele faz um comentário colocando em dúvida.
Mas essa dissertação, que está aqui 9, no livro dos Espíritos, dos Médiuns, ele reproduz nos Evangelhos segundo o Espiritismo e assina agora como Espírito de Verdade. Quer dizer, o que lá ele colocou como Jesus, aqui, mais tarde, porque o Evangelho foi publicado após o livro dos Médiuns, ele coloca como o Espírito de Verdade. Agora vamos lá, continuando. O Espiritismo, ele, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra. Kardec, agora na Gênesis. Ora, como o Espírito de Verdade que preside o grande movimento de reenergização, a promessa da sua vinda se acha por essa forma cumprida, porque, de fato, ele é o verdadeiro Consolador. Nós estamos no Espírito de Verdade. Mensagem de Allan Kardec na Revista Espírita, que é a mensagem que consta da Revista Espírita, volume 7, página 396, edição da Edição Brasília, Revista Espírita. Você sabe que Allan Kardec publicou uma revista, né? Desde o ano de 1858 até 1869, se não me engano, foram 12 volumes, né? Mensais, né? Isso é um texto muito importante que o meu espírita não conhece ainda, e ali tem informações muito, muito importantes. Diz na Revista Espírita: há 18 séculos vim por ordem do meu Pai, hoje por ordem do Eterno. Vejam bem, eu fico até assim constrangido, mas vamos ser claro. Diz assim, precisamente, há 18 séculos, 1800 anos, vim por ordem do meu Pai, hoje por ordem do Eterno, né, os bons espíritos, seus mensageiros. Sede dóceis, os seus ensinos, os tempos preditos estão chegando, todas as profecias serão cumpridas. Então, ele, Espírito de Verdade, então ele coloca aqui com toda a clareza, agora aqui, ele assina Espírito de Verdade, a mensagem, e aqui ele se identifica, há 18 séculos. Eu já falei outros fatos que também identificam ele como Espírito de Verdade, como Jesus. Aqui ele deu a data, né, que ele viveu, 1800 anos, já que o Espiritismo chegou realmente a 1800 anos após. Ele diz, eu vim por ordem de Deus, eterno, os bons espíritos, seus mensageiros. Sede dócil aos seus ensinos. Então, ele diz que agora os bons espíritos que vão dar a mensagem. Agora, outras citações da Revista Espírita. Essa aqui é o número 4, página 321. O Espírito de Verdade, nosso bem-amado Mestre. Olha só. Epístola de Erasto aos Espíritos Lioneses. Erasto identifica o Espírito de Verdade como Jesus, nosso bem-amado Mestre. Ainda na Revista Espírita, número 4, para 336. Espírito de Verdade, Mestre de todos nós. Primeira Epístola de Erasto aos Espíritas de Bordel. Antes foi Lioneses e agora em Bordel. Continua aqui. Agora, uma mensagem dada a Allan Kardec, né, que consta de obras póstumas, nas páginas 277 e 278. Acaba a tua obra e conta com a proteção do teu guia, guia de todos nós. Conta conosco e conta, sobretudo, com a grande alma do Mestre, o Mestre aqui, de todos nós, que te protege de modo muito particular. Quem é o Mestre de todos nós? Jesus. Agora vamos ver uma citação que foi encontrada no livro Missionários de Luz, do autor espiritual é André Luiz, em psicografia, o autor espiritual André Luiz, em psicografia de Chico Xavier. 21ª edição, Federação Espírita, página 99, Missionários de Luz. Diz assim: por que audácia incompreensível imaginais a realização sublime sem vos afeiçoardes ao Espírito de Verdade, que é o próprio Senhor. O
Espírito de verdade é o próprio Senhor. Palavra do instrutor Alexandre. Então, aqui já, o próprio instrutor Alexandre, no livro Missionários de Luz, informa que o próprio Senhor, Jesus, é o Espírito de verdade. Bem, essas foram algumas citações que eu trouxe para vocês, mas tem mais. Não vamos ficar nisso, não. Esse livro aqui é da CELT, Espírito do Senhor. Espírito do Senhor, tem referências boas aqui também. Revista Espírita, 1860. Diz-no, então, o Espírito Chateaubriand. Sois guiados pelo verdadeiro gênio do cristianismo. São diversos espíritos, pessoal, de diversas épocas, né? Interessante, né? Até aqui o André Luiz falou isso. Sois guiados pelo verdadeiro gênio do cristianismo. Eu vos disse, é porque o próprio Cristo preside os trabalhos de toda a natureza que está em vias de cumprimento para abrir a era da renovação. Muito bem, mais uma citação encontrada. Bem, posto isso, nós então caracterizamos com essas referências bibliográficas e esses textos aqui de João 14, que o Consolador é a doutrina espírita e o Espírito de verdade é o seu criador, de uma certa maneira, nada mais é que Jesus. Bom, a partir disso, nós temos que entender, quando Jesus diz em João 12, 49, porque eu não tenho falado por mim mesmo, olha só, mas o meu Pai, que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e anunciar. Então, a partir desse momento, Jesus mostra que ele é um preposto de Deus, porque aquele que representa e fala por alguém não deixa de ser um preposto. Ele não fala o que ele acha, ele fala o que o Pai prescreveu a ele e disse para anunciar. Então, mediante esses fatos tão assim, superiores e sublimes, eu tenho que dizer a vocês que o Espiritismo vai seguindo o seu próprio caminho, que é esse caminho da divindade, da doutrina calcada na divindade. Mas ainda temos alguns fatos mais interessantes. Eu consegui aqui, para vocês, demonstrar essa tese. Qual é a tese? Que eu me propus. Né? Demonstrar que o Espiritismo tem um caráter divino. E com isso eu me movimentei desde o Velho Testamento, em diversos movimentos da inteligência humana, até o momento de Allan Kardec. E isso está calcado em fatos. Não sou eu que estou dizendo. São os fatos que são acrescentados aí por todos esses estudiosos, como Allan Kardec e tantos outros. Mas ficou faltando aqui um pequeno pedaço que eu gostaria de passar para vocês. Bem, o pequeno pedaço é o seguinte. Vocês viram em Elias que ele diz que os apóstolos perguntam-se a Jesus se ele é Elias. Porque havia os escribas diziam que Elias há de viria. E Jesus responde, então, que Elias já veio e as pessoas trataram ele como aprouveram, quer dizer, mataram ele. O mesmo acontecerá comigo, ele também diz. Mas ele ainda conclui. E há de modificar, vir e há de modificar, ou deve modificar. Então, nesse trecho, em que
no João 14, o Espírito da Verdade, Jesus coloca essa posição, nós temos que entender o seguinte: no mais, Jesus previu que seria esquecido e o que havia dito e que seria descaracterizado, já que o Espírito de Verdade devia relembrar em concordância com Elias, porque Elias há de modificar, há de fazer, como consta em João 14, restabelecer todas as coisas. Isso é, segundo o pensamento que é divino. Aí no fim fica claro quem vai modificar todas essas coisas em 1857 e trazer essa grandeza, né, para nós todos. Quem vai fazer isso? Allan Kardec. Mas Allan Kardec, sim. Como Allan Kardec? Foi ele que fez. Então, se nós fizermos uma linha do tempo, nós vamos ver aqui, primeiro, Messias Moisés. Segundo, o grande líder espiritual após Moisés é Elias. Elias encarna como João Batista. Mas João Batista deve modificar, ou há de modificar. Quer dizer, é o futuro. E quem vai ser o instrumento de modificação desse futuro? Allan Kardec. Então, a proposta aqui é que há um Moisés, depois Elias encarna como João Batista. Elias encarna com João Batista. Aqui, esse João Batista tem a encarnação ainda de Allan Kardec como celta, na Gália Antiga, era o nome Allan Kardec. Tem outra encarnação como Johann Hus, que é um reformista protestante na Tchecoslováquia, e, finalmente, ele encarna o Elias como Allan Kardec. Então, nós fechamos essa linha e essa tese, que eu me dou por satisfeito. Eu espero que foi um pouco cansativo, né? Já são 11h10, mas eu espero que vocês estejam entendido a minha proposta, né? Cuja proposta original, aqui tem tanto papel, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Proposta original, a minha tese foi essa. Primeiro, Jesus, eu demonstrei que ele é um preposto de Deus e que ele é responsável pelo advento do Evangelho. Eu demonstrei o Jesus evangélico. Segundo, diz que Jesus é um preposto de Deus e ele é responsável pelo advento do Espiritismo, através do Espírito de Verdade. É o Jesus Espírito, mas sob pseudônimo Espírito de Verdade. Eu demonstrei aí diversas citações do professor Kardec, da literatura espírita, inclusive, como se disse, de André Luiz, e outros tantos, que o Jesus é o Espírito de Verdade e que a doutrina que ele traz é o Consolador. Terceiro, eu quis mostrar a inteligência de Deus, ou seja, da continuidade dessa missão de promover o progresso no homem, ou seja, começando em Moisés, Elias, João Batista e, mais tarde, Allan Kardec. Portanto, essas propostas, eu espero que todas elas foram assimiladas por vocês. E, finalmente, eu vou fechar o meu trabalho aqui com uma síntese do Espiritismo, que eu escrevi, que eu queria passar para vocês. O Espiritismo é a nova ciência. Utiliza para tal o método de observação experimental. Ele observa os fenômenos, né? Tem como modelo as ciências físicas e naturais. Descreve inteligentemente para o pesquisador a origem, a causa e a natureza do fenômeno mediúnico e recebe informações e conhecimentos diretamente de um mundo até então não concebido, o mundo dos espíritos, e suas relações com o mundo corpóreo, e com isso, mediante os questionamentos filosóficos contidos no Livro dos Espíritos, alcança inéditos ensinamentos referidos por Jesus, recordando e atualizando o que lhe foi dito. Ao trazer Jesus para a ciência e a ciência para Jesus, o Espiritismo alcança uma utopia jamais imaginada. Primeiro, a ciência material revela os fenômenos do mundo material. A ciência material atende à física, à química, à geologia, à biologia e outras ciências. A religião, que, quando aplicada de acordo com os métodos de pesquisa
indagação da filosofia, não deixa de constituir uma ciência, pela sua metodologia, que é a ciência da religião. E, para nós, a fé se articula pelos fatos, que é chamada fé raciocinada. Nessas circunstâncias, revela as leis do mundo moral, que são de caráter religioso. São as leis divinas, a justiça, a lei da causa e efeito, uma lei da reencarnação, revela Deus, revela a alma imortal, revela a vida espiritual, revela as circunstâncias de prova e expiação e de gozos e felicidades. Então, esse conjunto de leis religiosas que o Espiritismo revela constitui um embasamento de uma atitude religiosa do Espiritismo. Ele é uma religião, nesse contexto. Terceiro, fé e religião apresentam a mesma identidade de princípio, que é Deus. Não pode se contradizer-se, pois evidenciaria a falibilidade da sabedoria de Deus. Assim como a religião ela alcança, pelo método de observação experimental, e tendo como base o axioma do professor Kardec, toda causa gera um efeito, causas inteligentes geram efeitos inteligentes, a grandeza da causa do efeito está na potência da causa, ele, ao estabelecer esse raciocínio causal, inteligente, finalista e aperfeiçoador, não é? Evolutivo, ele mostra que o mundo que nós vivemos, eu, Célio, o pessoal todo aí, somos um efeito. Nós somos efeitos. A nossa pele, nossos olhos, todos somos efeitos. A natureza, os bichos lá fora, as borboletas aqui em Teresópolis, as plantas, as flores ali no jardim, os cachorros, somos efeitos. Lá em cima, o sol. E quem produziu quem gerou essa causa? Quem que produziu esses efeitos? Quem foi a causa? Foi Deus. Então, nós não temos como nos... Mas só isso? Não. Não é só causal. É inteligente também. Porque esses efeitos, eles denotam uma inteligência superior. Como o nosso próprio organismo, a vida em si, denota uma inteligência superior para criar a vida. Desde a concepção em útero de um espermatozoide de um óvulo até o indivíduo na fase mais avançada da idade, na velhice. Isso denota uma inteligência superior. Então, não é só um efeito causal maquinal, como se fosse mecânico. É um efeito que tem um finalismo. E aí denota a inteligência. E é um efeito também que produz seres perfeitos, que também denota a inteligência. Então, ao estudarmos isso pela lógica, pela razão, pelos fatos que aí positivos que nos são apresentados, nós fazemos essa conciliação da fé com a religião. Justamente porque a nossa fé não é a fé fanática, não é a fé causada em dogmas, sem poder raciocinar, ter que aceitar passivamente a ritualística que nos oferece, as cerimônias que nos oferece, os artigos de fé que nos oferece. Sem nada. Nós, articulando pelo nosso ser em si, nós alcançaremos isso, essa verdade maior. Então, no Espiritismo, ele consegue, por esse viés metodológico, relativamente à observação dos fenômenos espíritas e os fatos espíritas positivos e aqueles respondidos consensualmente por milhares de espíritos sobre o mundo, sobre o destino, etc. Ele consegue dizer isso cientificamente. Mas, ao dizer cientificamente, e tocar nesses fundamentos da religião, que eu disse aqui, que são as leis divinas, a encarnação, Deus, etc., ele se funde. Então, o que é que nós somos? Nós temos a nossa fé. Quando nós rezamos para Deus, intimamente, nós vamos saber que Deus está existindo. Mas por uma razão muito íntima. Não é que eu acredite em Deus. Eu sei de Deus é diferente. A gente acreditar e saber tem duas viés diferentes. Acreditar, é um ato passivo. Agora, saber de Deus é ter um mecanismo explicativo, causal. Então, eu sei de Deus por esses efeitos que eu vejo o cego aqui, a cor da pele do cego e a vida. Então, eu sei de Deus, nós sabemos de Deus. E ao sabermos de Deus, nós vamos rezar para um Deus que vai nos ajudar. Isso aí é mais do que evidente. Nós não precisamos entregar uma flor lá e pedir para Deus nos ajudar. Como tem aqui em Teresópolis, tem uma gruta aí, que tem mais um trabalho de umbanda lá na gruta. Eu respeito lá, mas está cheio de flor, de vela, de pote de barro, tem de tudo lá. Não param de colocar as coisas lá. Enfim,
Mas nós espíritos somos diferentes. Nós somos diferentes. Essa que é a verdade. Mas aceitamos todos? Aceitamos. Porque eles colocam o pó de barro, porque eles precisam do pó de barro, na minha ideia. Na ideia espiritismo. Um dia não vão precisar do pó de barro. Nós, lá no passado, eu, o Célio e mais outros, nós colocamos pó de barro. Colocamos vela. Eu me lembro dessa vida, trabalhei 10 anos no bando, aprendi muito lá, até eu gostei muito. Também fiz essas coisas. Quando chegava no dia 31 de dezembro, eu era o cara que me destacava naquele centro, eles pediam Paulo lá fazer as entregas. Aí eu começava a fazer a entrega para as 7 forças do bando, desde o mar lá embaixo até o cemitério, que era a última para os Exus. Fazia isso tudo. No cruzeiro lá do cemitério para os Exus. E cantava os pontos dele ainda por cima. Mas isso foi uma fase minha. Foi ótimo, aprendi muito com eles. Convivi com o povo, eu adoro o povo. Como médico, eu não ia ter essa intimidade com os problemas de um pedreiro ou de um servente pedreiro. Mas na Umbanda eu tive, porque eu escutava eles falarem comigo, se queixarem, fazerem pedidos. Enfim, a vida é essa coisa maravilhosa. E o Espiritismo aqui, nesse momento, ele nos coloca com essa nova revelação. Portanto, eu queria dizer a vocês todos, para vocês ficarem tranquilos, porque o Espiritismo, ninguém vai mudar ele. Agora, vão dizer, eu sou espírita, porque diz que é espírita. Eles não são espíritas, um diz que é espírita, outro diz que é. Eles são espiritualistas. Preste atenção. O que nós temos hoje são espiritualistas, que acreditam em espíritos, na alma, em Deus, na vida espiritual, na força da fé. Mas eles ficam só nessa área fenomênica. Mas a moral, que tem que ser o fulcro e o finalismo do Espiritismo, que o Espiritismo veio trazer essa nova moral, eles não praticam. E se você pegar o livro desses espiritualistas aí, que estão escrevendo, veja a bibliografia deles. Não tem um livro de Allan Kardec lá. Tem livros de todo mundo, mas não tem referência de Kardec. Então, eles são outras coisas. Então, eles sejam espiritualistas, sigam o caminho deles com felicidade e paz, mas nós vamos continuar sendo espíritas. E como isso tem que dizer o pleonário, kardecista. Não tem jeito. Tem que fazer o pleonário, porque todo mundo hoje é espírita. Bem, foi demonstrado o que eu queria dizer a vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido comigo. Ficam, portanto, nessa última aula, esse sentimento de realização. Nós podemos dizer com a boca cheia assim, encher a boca e dizer: o Espiritismo tem caráter divino. 1. O Espiritismo é a criação de Deus. 2. O Espiritismo tem como criador na Terra, orientador maior, Jesus. 3. O Espiritismo tem como objetivo maior realizar os ensinamentos de Jesus, que é a moral do Cristo, que se funde com a moral espírita, numa só viés e num só fato. O Espiritismo, para nós, nos atende na nossa necessidade religiosa, porque tem a lei da adoração e a prece que nós fazemos a Ele. Então, nós somos livres, felizes, caminhamos com o Espiritismo, que é grande presente que Deus nos ofereceu para nós abraçarmos essa doutrina que nos dará o caráter libertário. Obrigado a todos. Eu espero que vocês tenham gostado. Daqui para frente vocês vão entender melhor o Espiritismo, eu penso. Não vão se perder nessas coisas secundárias. Aqui foi evidenciado tudo, essa tese minha foi provada. Eu vou repetir mais uma vez para fechar a aula. Os objetivos dessa aula, a tese da aula, é caracterizar o Espiritismo como uma criação de Deus, tendo como instrumento maior Jesus e como instrumento encarnado Allan Kardec. Então, foi essa aula que nós propusemos e nós, então, conseguimos, com referências bibliográficas, esse pensamento todo encerrado. Que Deus nos abençoe, um bom fim de semana e nos veremos o ano que vem.